Olá, tudo bem? Vamos a mais uma história no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. No relato de agora, eu vou falar sobre duas irmãs que viveram na cidade de Bananal, na área rural, cresceram, no final dos anos 50. E é uma coisa meio sobrenatural. Essas duas irmãs cresceram, ficaram meninas, moças, e cresceram normal, se davam muito bem, não tinham briga, iam aos bailes, porque naquela época fazia-se muitos bailes nas fazendas, nos sítios, nas casas, e elas dançavam bem, eram bonitas, Havia muitas mulheres bonitas que moravam nas áreas rurais do país afora, E não era diferente no Vale do Paraíba, que a maioria da população era rural. E era um mundo divertido, segundo as pessoas que viveram naquela época. E o que houve? Essas duas moças se davam muito bem, iam aos bailes, e não tinham briga, eram duas irmãs unidas. De repente elas começaram a desentender uma com a outra, a brigar, e brigava mesmo na porrada, no murro. Tinha que juntar vários homens para segurar elas, E eu acho que esse negócio de que uma mulher é mais fraca que o homem, não levo muito isso a sério, não. Acho que não. Mas eu penso que é mais fácil você segurar uma mulher do que um homem, E mesmo assim, juntavam vários homens, vários familiares e não conseguia segurar as duas direito. E elas mudavam a voz, falavam diferente, falavam grosso. E depois, daqui a pouco, parava de brigar. E com o tempo foram percebendo que perguntavam para elas, elas diziam que não lembravam de nada, de que tinha ocorrido não. E assim foram, vários dias, semanas, meses, e se encontravam nas ruas, nas vilas, estavam indo junto, daqui a pouco tampavam as duas ali na briga no morro. Daí aconselharam, a família, porque antes não existia muito médico, essas coisas, psicólogo, psiquiatra, ia direto, era, vamos dizer a verdade, no rezador, no curandeiro, no macumbeiro, coisa assim. Ou no padre, porque só existia também mais a igreja católica. Aí falaram para eles, olha, essas moças elas estão possuídas, só tem uma explicação. Elas estão possuídas. Logo aparece alguém ali, que diz assim, mas eu conheço um bom rezador, um bom macumbeiro. Nesse caso, apareceu uma pessoa que diz que conhecia um excelente rezador, vencedor, que lidava com o mundo sobrenatural aí. Então combinaram, de que ele ia vir até Bananal, nessa fazenda onde elas moravam, nessa vila por lá, e ia fazer a oração por elas para ver se era alguma coisa do além, alguma coisa que fugia da ciência e da medicina. Para quem acredita, Daí o homem veio, marcou, trouxe os seus apetrechos de rezar. Elas estavam numa casa e começaram ali a fazer suas orações, Os vizinhos foram tudo lá, todo mundo sentou. Antigamente não existiam essas cadeiras, Tinha aqueles bancos de madeira comprido, aquelas mesas. E começou. Ele logo percebeu que tinha alguma coisa estranha, começou a rezar com as duas. E ali ele pegava uma varinha, e apontava a varinha e rezava, e dava ordens, e dizia palavras bíblicas de Jesus Cristo, e a voz das moças estava bem diferente, mas o homem não desistia. A um ponto da oração, ele exigiu que aquilo dissesse por que aquilo estava acontecendo. Que elas eram duas moças inocentes, de família, por que aquela família estava sofrendo aquilo.
e aquilo não queria falar, aquilo, né? E ele insistiu, e bateu a varinha, e foi falando. De repente, aquela voz então diz: ó, se é o seguinte, então eu vou te falar, já que tanto você quer saber o que eu estou fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui, eu estou aqui e não vou embora, porque eu estava em um centro, lá em Angra dos Reis, estado do Rio, e alguém me buscou lá e mandou vir aqui e eu não vou embora. Mas o homem foi firme, usando as palavras do Senhor, e dizia: vocês vão embora porque esse corpo não pertence a vocês. E aquilo ficou quieto e de repente o homem exigiu que ele contasse o porquê. Então, eles contaram. As moças falavam voz grossa, voz de homem, e diziam assim: a gente veio de lá porque foi um preto que foi lá, hoje, né, um afrodescendente, que foi lá e, e pagou para mandarem a gente aqui, nas duas, porque elas deram uma tábua nele em um baile. Para quem é moderno não sabe que é tábua que dizia na roça, vamos dizer assim, lá na roça, quando os bailes eram só de roça, é negar uma dança, né? Elas negaram dançar com esse homem, com esse cidadão aí, e ele, com muita mágoa, muita raiva, se sentiu rebaixado, foi até esse centro, pagou um macumbeiro para mandar esses espíritos malignos perseguir essas moças. E ali o cara do bem, na luta com eles: não, mas vocês vão ter que ir embora, que esse corpo não pertence a vocês. E dizendo palavras de ordem da Bíblia, falando de Jesus Cristo. Até então que eles disseram: tá bom então, você não vai mexer mais o saco. Deixa a janela aberta que quando for meia-noite vai haver um vento. E a gente está indo embora. E não vamos voltar mais. Porque não vamos poder vencer você com sua oração falando de Deus, de Jesus Cristo. E seguiu-se que todo mundo ficou em silêncio. E ela, largada, inconsciente, quando deu meia-noite, houve um ventinho, passou, e as moças acordaram, assustadas e perguntando o que havia ocorrido com elas. Não disseram nada, né? Inventaram uma desculpa, continuaram a fazer uma oração, a rezar, e a vida seguiu. Quem me contou esse relato, que disse que assistiu de perto esse relato, que viu, né, essa cena, essa luta entre o bem e o mal, né, era o meu pai. Ele sempre contava isso, que quando criança ele testemunhou isso com seus próprios olhos, junto com a mãe dele, junto com todo mundo da roça que estava ali, que foram convidados para reforçarem a oração e assistirem, né, a derrota do maligno pela palavra do Senhor. E essas moças seguiram sua vida. Fica aí mais um relato. Não sei se você acredita ou não, mas o objetivo é contar a história, o ocorrido, e fica a critério de cada um, o que pensar ou não pensar, né? Muito obrigado por assistir um vídeo, dê um joinha, me siga no canal aí, porque eu estou precisando de seguidores, porque o canal é jovem e bateu mais de 1000 visualizações,
mas estou tendo uns probleminhas aí, porque eu preciso de inscritos no canal, para tornar um pouco compatível as coisas, né? Então, se vocês puderem se inscreverem e me seguirem no canal, eu agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós.